De acordo com a lei das oitavas, todos os processos em todos os planos são totalmente determinados pela lei da estrutura da escala de 7 tons. Nesse sentido, toda nota da escala, considerada em outro plano, representa outra vez uma oitava completa. Os intervalos entre Mi e Fá e entre Si e Dó, os quais exigem um choque externo para a continuidade do processo, conectam, por esse fato, um processo a outros processos. Decorre disso que a lei das oitavas conecta todos os processos do universo aos demais. Para os que conhecem as escalas da passagem e as leis que controlam a estrutura da oitava, ela possibilita o conhecimento exato de tudo, de todo fenômeno, tanto em sua natureza essencial quanto em relação a outros fenômenos. Para uma síntese de todo o conhecimento relacionado à lei da estrutura da oitava, há um certo símbolo que assume a forma de um círculo dividido em 9 partes, com linhas que unem os 9 pontos de sua circunferência em uma ordem específica. Antes de passar ao estudo do símbolo em si, é importante compreender certos aspectos do ensinamento que emprega esse símbolo, bem como o modo como esse ensinamento se relaciona com outros sistemas que empregam o simbolismo no intuito de transmitir conhecimentos. A fim de compreender a relação entre esses diversos ensinamentos, precisamos nos lembrar sempre de que os caminhos que levam ao conhecimento da unidade abordam-na como os raios de um círculo que apontam para o centro. Quanto mais próximos do centro, mais próximos uns dos outros. Para isso, as declarações teóricas que formam a base de uma linha podem, às vezes, ser explicadas de acordo com a perspectiva das declarações de outra linha e vice-versa. Portanto, às vezes é impossível formar linhas intermediárias entre duas linhas adjacentes. Todavia, sem a compreensão e o conhecimento completo das linhas fundamentais, esses caminhos intermediários podem levar facilmente a linhas que se misturam, isto é, à confusão e ao erro. Dentre as linhas principais mais ou menos conhecidas, podemos nomear 4: a hebraica, a egípcia, a persa e a hindu. Da última linha, conhecemos apenas a filosofia, e das 3 primeiras, certas partes de sua teoria. Além delas, há 2 linhas conhecidas na Europa, a teosofia e o chamado ocultismo ocidental, que provém de uma mescla das linhas fundamentais. Há um fundo de verdade nessas 2 linhas, mas como nenhuma incorpora o conhecimento completo, qualquer tentativa de lhes conferir tom prático produzirá apenas resultados negativos. O ensinamento do 4º caminho é autossuficiente e independente de outras linhas, e era completamente desconhecido até o dia de hoje. Como outras linhas, emprega o método simbólico, e um de seus principais símbolos é a figura mencionada antes na seguinte forma. Esse círculo é dividido em 9 partes iguais. Ele tem 6 pontos conectados por uma figura simétrica em relação a um diâmetro que passa pelo ponto mais alto das divisões da circunferência. Esse ponto é o ápice de um triângulo equilátero, que liga os 3 pontos das divisões que não entram na construção da figura complexa original. Esse símbolo não pode ser encontrado em nenhum ponto do estudo do ocultismo, seja em livros, seja na tradução oral. As pessoas que o conheciam o consideravam tão importante que achavam necessário mantê-lo em segredo. Esse símbolo expressa a lei de 7 em sua união com a lei de 3. Há 7 notas em uma oitava, na qual essa oitava é uma repetição da primeira, com os 2 choques adicionais que ocupam os intervalos Mi, Fá e Si, Dó. São 9 elementos. Uma versão completa desse símbolo
ligando a uma interpretação completa das leis das oitavas, seria mais complexa do que essa, mas essa versão já mostra as leis internas de uma única oitava e nos proporcionam um método para conhecermos a natureza essencial de qualquer coisa examinada de maneira isolada. Qualquer coisa ou fenômeno, examinados isoladamente, podem ser representados como um círculo fechado, ou seja, um processo ininterrupto que se repete para sempre. O círculo simboliza esse processo, e os pontos separados na divisão da circunferência simbolizam as etapas do processo. O símbolo como um todo representa o Dó, ou seja, algo com uma existência organizada e completa. É um círculo, um ciclo completo. É o zero de nosso sistema decimal, escrito como um ciclo fechado. O símbolo contém em si tudo o que é necessário à sua própria existência. Ele está isolado de seu ambiente. A sucessão de estágios do processo precisa estar relacionada com os números restantes de 1 a 9. A nona etapa preenche o intervalo Si-Dó e completa o ciclo, isto é, fecha o círculo, o qual se reinicia nesse ponto. O ápice do triângulo fecha a dualidade de sua base e possibilita sua manifestação nos mais diversos triângulos, assim como se multiplica infinitamente na linha de sua base. Cada início e cada término do ciclo situa-se, portanto, no ápice do triângulo, no ponto em que o início e o término se fundem, em que o círculo se fecha e que soa como os dois dós da oitava no ciclo que flui incessantemente. Mas é a nona etapa que conclui um ciclo e inicia outro. É por isso que o número 9 ocupa o ponto mais elevado do triângulo, correspondente ao Dó, com os outros números de 1 a 8 ocupando os pontos restantes. Ao passar para a figura complexa de dentro do círculo, precisamos compreender os princípios de sua construção. As leis da unidade estão refletidas em todos os fenômenos e proporcionam a base para o sistema numérico decimal. Se considerarmos uma unidade como uma nota isolada, contendo uma oitava inteira em si mesma, então deveremos dividir essa unidade em 7 partes desiguais, a fim de chegar às 7 notas dessa oitava. Mas a representação gráfica não leva em consideração a desigualdade das partes, e a construção do diagrama toma primeiro um sétimo do todo, depois 2 sétimos, 3, 4, 5, 6 e 7 sétimos. Essas divisões podem ser representadas como frações decimais. 1 sétimo, 0,142857. 2 sétimos, 0,285714. 3 sétimos, 0,428571. 4 sétimos, 0,571428. 5 sétimos, 0,714285. 6 sétimos, 0,87142. 7 sétimos, 0,999999. 5. Ao examinar essa lista de frações decimais periódicas, vemos de imediato que em todas, exceto na última, a série após a vírgula é composta exatamente pelos mesmos 6 algarismos em uma sequência definida. Portanto, se conhecemos o primeiro algarismo de determinada série, podemos reconstruir o período em sua íntegra. Agora, se posicionarmos todos os números de 1 a 9 na circunferência e ligarmos aqueles da parte periódica por linhas retas de acordo com sua ordem nela, então, independentemente do número pelo qual começarmos, iremos obter a figura encontrada dentro do círculo. Os números 3, 6 e 9 não estão incluídos na periódica,
e formam um triângulo separado, a trindade livre do símbolo. Ao fazermos o uso da adição teosófica e tomarmos a soma dos números da parte periódica, obteremos 9, isto é, a oitava inteira. Mais uma vez, cada nota individual inclui outra oitava inteira, sujeita às mesmas leis que a primeira. A disposição das notas irá corresponder aos números da periódica e o desenho de uma oitava será o seguinte. O triângulo 936, que une os 3 pontos da circunferência que não estão incluídos na parte periódica, conecta a lei de 7 à lei de 3. 2 dos números que não estão na parte periódica, o 3 e o 6, correspondem aos 2 intervalos da oitava, enquanto o terceiro é, por assim dizer, supérfluo, embora substitua a nota fundamental que não está na parte periódica. Ademais, qualquer fenômeno capaz de agir reciprocamente com um fenômeno da mesma espécie soa como a nota Dó em uma oitava correspondente. Logo, o Dó pode emergir de seu próprio círculo e entrar em correlação com outro círculo, ocupando em outro ciclo o papel representado pelos choques que preenchem os intervalos com sua própria oitava. Graças a esse potencial é que o Dó está conectado por meio do triângulo 369, com os lugares da oitava onde os choques externos ocorrem, onde a oitava pode ser penetrada e conectada com o que existe fora dela. A lei de 3 destaca-se de modo evidentemente, por assim dizer, da lei de 7. O triângulo penetra, brilha por meio do período. Combinadas, essas duas figuras representam a estrutura interna da oitava e suas notas. Nesse ponto, seria bastante razoável perguntar por que o intervalo designado pelo número 3 está onde deveria estar, entre as notas Mi e Fá, enquanto o designado pelo número 6 localiza-se entre Sol e Lá, quando deveria estar entre Si e Dó. O posicionamento do intervalo, aparentemente em um lugar errado, já mostra aos que sabem ler o símbolo o tipo de choque necessário para passar do Si para o Dó. A fim de compreender isso, precisamos nos lembrar do que foi dito sobre o papel dos choques nos processos que ocorrem no homem e no universo. Quando discutimos a lei das oitavas aplicada ao cosmos, vimos que na oitava cósmica, absoluto Lua, a passagem de Dó para Si, o preenchimento do intervalo, dá-se pela vontade do absoluto. A passagem de Fá para Mi ocorre mecanicamente com a ajuda de uma máquina especial, a qual possibilita que o Fá, que entra nela, adquira, graças a uma espécie de processos internos, as características do Sol localizado acima dele sem mudar sua nota. Logo, ela acumula, por assim dizer, a energia interna para passar independentemente para Mi a nota seguinte. O mesmo relacionamento pode ser encontrado em todo o processo concluído. Os mesmos intervalos e choques, por exemplo, podem ser encontrados nos processos pelos quais o organismo humano assimila e transforma substâncias nutritivas. Como mencionado no capítulo 2, o homem ingere 3 tipos de alimento. Cada um deles é o início de uma nova oitava. A segunda, isto é, a oitava do ar, une-se à primeira, ou seja, a oitava da comida e da bebida, no ponto em que a primeira oitava se detém na nota Mi. E a terceira oitava se une à segunda no ponto em que a segunda oitava se detém na nota Mi. Isso permite que o desenvolvimento continue. No entanto, assim como ocorre em muitos processos químicos, apenas quantidades definidas de substâncias, determinadas de forma precisa pela natureza, produzem compostos da qualidade necessária, a fim de que os 3 tipos de alimento possam se misturar no organismo humano em proporções específicas. A substância final no processo da oitava alimentar é representada quando se chega ao nível Si.
que precisa de um choque adicional para passar a um novo Dó. Mas, como 3/8 participaram da produção dessa substância, sua influência determina a qualidade do resultado final. Logo, é possível controlar a qualidade e a quantidade regulando os 3 tipos de alimento recebidos pelo organismo. O resultado exigido só pode ser obtido quando os 3 tipos de alimento entrarem em um estado de conformidade harmoniosa, fortalecendo ou abrandando as diferentes partes do processo. Mas é essencial lembrar que nenhuma tentativa de regular o alimento ou a respiração pode levar ao resultado desejado, a menos que saibamos exatamente o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e que resultado isso trará. Além disso, mesmo que tivéssemos sucesso na regulação de 2 componentes do processo, ou seja, alimento e respiração, isso não seria suficiente, pois o mais importante é regular o alimento das impressões, as quais entram na parte superior de nossa máquina, conforme se expõe a seguir. Portanto, antes mesmo de pensar em influenciar praticamente os processos interiores, precisamos compreender com precisão o relacionamento específico entre as substâncias que entram no organismo, a natureza dos choques eventuais e as leis que governam a transição das notas. Essas leis são as mesmas em toda parte. Quando estudamos o homem, estudamos o cosmo. Quando estudamos o cosmo, estudamos o homem. A 8ª cósmica absoluto Lua pode, segundo a lei de 3, ser dividida em 3/8 subordinadas. É nessas 3/8 que o cosmo é como o homem. Os mesmos 3 andares, os mesmos 3 choques, em que aparece o intervalo Fá-Mi. Esses pontos estão marcados no diagrama e representam os aparatos encontrados lá, assim como no corpo humano. O processo da transição Fá-Mi pode ser representado de maneira esquemática como no diagrama a seguir. O Fá cósmico entra na máquina como a comida do andar inferior e inicia seu ciclo de mudanças. Portanto, no começo seu som na máquina é Dó. A substância Sol da 8ª cósmica entra no andar intermediário como ar na respiração, o qual, por sua vez, ajuda a nota Fá dentro da máquina a passar para a nota Mi. Esse Sol, ao entrar na máquina, também soa como Dó. A matéria obtida agora recebe a substância do Lá cósmico, que entra no andar superior, assim como o Dó. Como podemos observar, as notas Lá, Sol e Fá servem de alimento para a máquina. De acordo com a lei de 3, as notas, em sua ordem de sucessão, terão Lá como alimento ativo, Sol como neutralizante e Fá como passivo. Quando o ativo se relaciona com o passivo, com a ajuda do princípio neutralizante, produz um resultado específico que pode ser representado simbolicamente como no diagrama do triângulo. Esse símbolo indica que a substância Fá, ao misturar-se com a substância Lá, produz como resultado a substância Sol. Como esse processo se dá na 8ª, desenvolvendo-se, por assim dizer, dentro da nota Fá, é possível dizer que o Fá adquire as propriedades do Sol sem alterar seu tom. Tudo o que foi dito sobre as 8avas de radiação e as 8avas alimentares no organismo humano está relacionado diretamente ao símbolo de um círculo dividido em 9 partes. Como expressão de uma síntese perfeita, esse símbolo contém em si todos os elementos das leis que representa, e tudo relacionado a essas 8avas, e a muitas outras coisas, pode ser extraído dele e transmitido com sua ajuda. Toda unidade completa, todo cosmos, todo organismo, toda planta é um eneagrama, mas nem todos têm um triângulo interior.
O triângulo interior representa a presença de elementos superiores, conforme a escala da materialidade em um dado organismo. Esse triângulo interior está presente em plantas como cânhamo, papoula, lúpulo, chá, café e tabaco, as quais têm um papel específico na vida humana. O estudo dessas plantas pode nos ensinar muitas coisas sobre o eneagrama. Devemos entender que, de modo geral, o eneagrama é um símbolo universal. Todo conhecimento pode ser incluído nele e interpretado com sua ajuda. É por isso que só podemos afirmar que conhecemos, ou seja, que compreendemos o que somos capazes de colocar no eneagrama. O que não conseguimos colocar no eneagrama é o que não compreendemos plenamente. A pessoa que é capaz de usar o eneagrama não tem necessidade nenhuma de livros ou de bibliotecas. Tudo pode ser incluído e lido no eneagrama. Ela pode estar sozinha no deserto, mas se traçar o eneagrama na areia, irá ler nele as leis eternas do universo. Todas as vezes poderá aprender alguma coisa nova, algo que não sabia antes. Se duas pessoas de escolas diferentes se encontrarem, poderão traçar o eneagrama e, com a ajuda dele, determinar instantaneamente quem sabe mais e quem está em qual etapa, ou seja, quem é o professor e quem é o aluno. O eneagrama é o hieroglifo fundamental de uma linguagem universal que tem tantos significados diferentes quanto há níveis no homem. O eneagrama é o perpetuum mobile, o moto perpétuo que as pessoas têm procurado em vão desde remota antiguidade. A razão pela qual não conseguiram encontrá-lo é óbvia. Procuraram fora de si mesmas o que estava dentro delas. Tentaram construir um moto contínuo assim como se constrói uma máquina, enquanto o verdadeiro moto perpétuo faz parte de outro moto perpétuo e não pode ser criado separadamente. Logo, o eneagrama é um diagrama de moto perpétuo, isto é, de uma máquina de movimento eterno. Contudo, ele só pode ser lido por aqueles que sabem lê-lo. A compreensão desse símbolo e a capacidade de utilizá-lo podem dar tremendo poder a uma pessoa. Ele é, ao mesmo tempo, o moto perpétuo e a pedra filosofal dos alquimistas. O conhecimento do eneagrama tem sido preservado em segredo há muito, muito tempo. Agora está disponível a todos, mas apenas em uma forma incompleta teórica, que ninguém consegue usar sem a instrução de uma pessoa que o conhece. A fim de compreender o eneagrama, ele precisa ser imaginado como algo que se move, que está em movimento. Um eneagrama imóvel é um símbolo morto. O símbolo vivo está em movimento, como tudo na vida. Um movimento não segue uma linha reta, mas tem ao mesmo tempo uma direção dupla, girando ao redor de si mesmo e caindo no sentido do centro de gravidade mais próximo. Essa lei da queda, que costuma ser chamada de lei do movimento, é uma das leis universais conhecidas desde a antiguidade. Como dito na introdução, não devemos tomar nada ao pé da letra. Uma grande ideia só deve ser avaliada com uma grande compreensão.